para fundamental. Eu tenho aulas de 7º e 8º ano no meu canal. 8º e 9º ano. Mas são aulas de bastante tempo. Pois então. Eu acho que ela tá vindo ser traída de novo. Última aula. Duas vezes é demais. Eu adoro dar aula, mas também pra casa é bom, Cara, cara. meu Deus, que garoto. E como eu havia dito, sou amante da matemática, mas sou apaixonada pela física. Putz, que matéria legal. E embora eu tenha falado um pouquinho do universo para vocês na aula de matemática, na introdução, né? Falei que existem aproximadamente 200 bilhões de galáxias, cada uma em média com 100 bilhões de estrelas, e cada estrela em média com 4 planetas orbitando. Não que não possa ter uma estrela com 20 planetas orbitando ou uma sem planetas, mas em média é isso. Outra, não pensem vocês que tem um contador de estrelas na NASA, né? Um velhinho que fica contando estrelas. Não tem. É tudo computador, né, cara? O computador fotografa, esquadrinha o céu, vê os pontos luminosos, detecta se é galáxia ou estrela. Não sei se tu sabe, né? A tua máquina fotográfica, tu ri e ela tira foto. Mostra teus dentes e ela fotografa pra ti, né? Automático. Isso já é velho, né? Então tu imagina o que o computador da NASA não faz na hora de contar estrelas, certo? Só que também é bacana a gente pensar um pouco no mundo microscópico. O mundo microscópico ele é fundamental de a gente entender um pouco ele para conseguir entender um pouco melhor a vida. Comentei com vocês que na ponta da canela, do dedo do cara, tem mais átomos do que estrelas no céu. Mas para a gente discutir um pouco melhor o átomo, antes de a gente cair na física de verdade, vale a pena eu fazer um comentáriozinho que é realmente difícil de digerir, cara. É difícil de digerir essa... Eu demorei a acreditar. Porque desde novo eu já li os livros do Stephen Hawking, O Universo de uma Casca de Nós, Uma Breve História do Tempo, e outros livros relacionados que já tentam contar para o leigo o que é mais ou menos que se descobriu de física, né, nas últimas décadas. E quando tu lê aquilo sem conhecimento, fica difícil aceitar. Até parece um absurdo. Tem coisas que a gente escuta que não dá para acreditar. Átomo. Conversamos uma vez sobre isso. Qual é o átomo mais simples que existe mesmo? Muito bem, hidrogênio, escutei. Hidrogênio é o átomo mais simples que existe. Alguém lembra como é que são as duas estruturas do átomo? Uma bem pequenininha, o núcleo, e no caso do hidrogênio só tem um próton perdido lá, uma partícula positiva. E gigantesco comparado com o núcleo, tem uma outra estrutura chamada eletrosfera, que no caso do átomo de hidrogênio é feita por um maldito elétron que fica rodopiando numa velocidade tão absurda em volta do núcleo, que é como se formasse um escudo invisível em volta do núcleo atômico. Então imagina, né, que um pontinho dessa cadeira aqui é o núcleo, a eletrosfera seria muito maior que a sala de aula. E se eu fosse um outro elétron querendo chegar no núcleo, eu não ia conseguir, porque eu ia bater nesse escudo invisível, em um escudo invisível. Outra, o átomo não é uma entidade parada, como o meu desenho sugere. O átomo, essa porcaria aqui, ela está rodopiando em todos os lugares possíveis e imagináveis dessa esfera. Mas muito rápido, bilhões de vezes por segundo. É como amarrar uma pedra no barbante, ficar bem rápido girando em volta de mim, e alguém tenta se aproximar e toma uma pedrada e fica ligado. Porra, que é isso, cara? Não dá para encostar no cara. Tu vê, isso é um átomo, cara. Um átomo, ou seja, a menor poeira que tu vê tem milhões e milhões e milhões de átomos. Átomos muito mais complexos que esse. Esse é o átomo mais simples que existe. Mas tu vê, né, cara? Na química a gente representa o hidrogênio com o número 1 ali, porque o número atômico dele é 1, né? Ele tem um próton. O segundo átomo mais simples que existe é o hélio, que em latim significa sol. Hélio em latim significa sol, certo? Cara, se o hidrogênio é o mais simples e tem um próton no núcleo, tu deves concluir que o núcleo do hélio, 2 prótons, porém está na boca do povo. Os opostos, os iguais, se repelem. Ou seja,
seja, não pode aquele núcleo de hélio ter só 2 prótons ali, porque aquele núcleo ia entrar em colapso. Os opostos atrás iguais se repelem, mais ia repelir, ia dar uma explosão nuclear. Porque vem do núcleo, olha o nome, nuclear, porque vem do núcleo do átomo. Aí tem uma outra entidade ali para apaziguar a repulsão dos prótons, que são os nêutrons. Se os prótons são positivos, os nêutrons... Neutro, é uma pegadinha, faço de propósito. Que bom, que bom. Uma coisa que eu tinha vergonha de errar na tua idade. Eu errava e ficava envergonhado. Eu demorei a aprender a errar de cara limpa, entendeu? Eu errei. Foda-se, estou tentando. Parabéns, garoto. Eu quero que tu faça isso o ano todo, que tu erre à vontade. Eu prefiro muito mais o aluno que erra participando do que o aluno que fica parado, sem fazer porra nenhuma. Tá? Parabéns, garoto. Erre mesmo. E foi de sacanagem, eu sempre faço assim, né? Porque tu sabe, o cara fala positivo, se o cara pede outra coisa, negativo. Né? Então essa faz um terceirão, todo mundo fala. Negativo. E é nêutron o nome dele. Se o nome dele é nêutron, ele está declarando que ele é neutro, que ele não tem carga. Galera, na tabela periódica, né, o elemento hélio, ele apresenta o número 2 aqui embaixo, que eu acabei de falar para vocês, que é o número atômico, o número de prótons, e tem o número 4 ali em cima. Alguém sabe o que é aquele número 4 ali? É a massa. É próton mais nêutron. Tem 4 partículas, tá vendo? Os elétrons, a gente não se preocupa com eles quando a gente fala da massa, sabe por quê? Se eu tivesse uma balança de pratos onde eu pudesse colocar partículas subatômicas, sabe balança? Tu bota a mesma coisa ali e fica equilibrado. Se eu colocasse um próton ali, eu precisaria colocar 1836 elétrons para equilibrar. Ou seja, um próton é quase 2000 vezes mais massivo do que um elétron. Por isso que na química, quando a gente fala da massa de um elemento, a gente ignora os elétrons. Eles são muito leves comparado com todo o resto. Tranquilo até agora? Isso é coisa que vocês já viram e vão ver tudo de novo esse ano, tá? Em química vocês vão rever tudo isso que eu estou falando. Eu queria te mostrar uma coisa que é bem bacana isso, ó. Existem outros tipos de hidrogênio, tá? Existe um hidrogênio que ele é muito parecido com esse hidrogênio que eu fiz aqui, só que ele tem no núcleo, além do próton, tem um nêutron, obrigado, me esqueço, volta e me dá um branco, tudo bem? É um nêutron, obrigado pela participação, show de bola. Esse hidrogênio, ele é diferente do outro hidrogênio. É possível que no teu corpo, se bem que não, biologicamente a natureza ela é safadinha, ela seleciona os hidrogênios levinhos e os pesados, ela não aceita os pesados. Então o teu corpo também tem hidrogênios, né, no teu corpo, e os hidrogênios do teu corpo são todos daquele hidrogênio sem o nêutron. Ó, no teu corpo só tem desse aqui, ó. Mas em volta aqui de mim, ele é raro esse segundo tipo de hidrogênio, mas ele existe também. Esse hidrogênio é tão importante que ele tem um nome especial. Ele é chamado de deutério, esse hidrogênio que tem um nêutron dentro dele. Certo? Concorda-se que ele tem o dobro da massa comparado com o primeiro hidrogênio? Porque o primeiro hidrogênio só tinha um próton, né? Agora esse cara tem um próton e um nêutron. E prótons e nêutrons têm o mesmo peso, praticamente. Praticamente o mesmo peso. Tem um outro hidrogênio, esse é raro. Um outro hidrogênio que tem mais um nêutron. 2 nêutrons no núcleo. Você viu como a galera está participando? Essa é a ideia, tá, da minha aula. Daqui a pouco vocês estão sempre completando a minha fala. Eu empaco e tu vem e dá uma ajudinha. Legal. O outro é o deutério. Esse hidrogênio ele tem um nome bonito, é trítio. Um átomo tão importante que recebe um nome, um apelido. Trítio é o nome dele. Esse é raro. Esse é possível que nessa sala de aula não tenha nenhum trítio aqui em forma gasosa compondo alguma molécula de hidrogênio à nossa volta. Mas ao longo da tua vida, alguns trítios desses esbarram em ti. O deutério e o trítio são radioativos. Tá, a natureza é radioativa, importante que tu saiba disso. Se eu pegar um contador Geiger, né, que é um contador que mede radiação, dá para descobrir qual é a radiação agora na sala de aula. E é uma radiação inofensiva. Né? Então nós não estamos correndo risco de radioatividade aqui. Mas a natureza é radioativa. Os elementos que são radioativos são geralmente esses átomos que têm excesso de nêutron desnecessário ali dentro. Por exemplo, no fundo do oceano está cheio de deutério e trítio, porque eles são mais pesados do que a molécula de água. Como é que é a molécula de água? Alguém lembra? Obrigado! A maior parte das moléculas de água da nossa Terra aqui, da nossa querida Terra, o hidrogênio é aquele hidrogênio mais simples de todos. O hidrogênio que não tem nem nome especial.
mas é possível que uma molécula ou outra de água tenha um deutério. Concorda comigo? Vamos supor que na molécula de água um dos hidrogênios é deutério e o outro é um hidrogênio normal. Concordas que essa molécula de água já vai ser um pouco mais pesada do que a outra molécula de água que é feita só de hidrogênios normais? Então, se eu tiver uma molécula dessa água numa piscina de água normal, essa molécula tende a afundar, né? Imagina uma molécula de água que é feita com 2 trítio. 2 caras daqueles que tem 2 nêutrons. Pô, essa água deve ficar pesada pra caramba, né? E o nome dela é água pesada. A água que é feita com o hidrogênio chamado... Trítio. Trítio. Ah, yeah. Parabéns, hein, Gabriel? Já passou aquela primeira má impressão, já morreu. Gostei de ver a tua participação, estou orgulhoso. Sim, eu gosto. Trítio. Essa água pesada é água usada em radiador nuclear. Toda usina nuclear tem que ter um reator atômico e tem que ter um monte de água pesada lá, trítio, água feita com trítio. Uma das maneiras de conseguir essa água é nas profundezas abissais do oceano, porque a água pesada afundou, está lá paradinha já há milhares de anos no fundo do oceano, tu vai lá com um super submarino e consegue extrair água pesada. Depois tem que ter todo um processo químico ainda para garantir. E custa, sei lá, eu acho que 1 grama de água pesada custa 50 e poucos dólares. É uma coisa cara, na cara de ouro, essa porcaria. Água pesada. Inclusive, atualmente estamos fazendo teste, acontece com o ser humano quando a gente dá água pesada para ele. Né? A gente viu que morre. Eles pegam um cara que está na prisão perpétua, lá está próximo de morrer, e convidam o cara para fazer uma pesquisa, começa a alimentar o cara, a hidratar o cara com água pesada para ver como é que o organismo reage. Né? Água com deutério até vai, agora água com trítio, o cara bate as botas rapidinho. Tu vê, né? A gente ainda não sabe explicar como é que a natureza reconhece que hidrogênio tem um nêutron a mais ou 2 nêutrons a mais, mas o corpo humano reconhece isso. É uma coisa que a gente ainda está pesquisando. Por que eu te falei tudo isso, do deutério e do trítio? Poderia falar do lítio, que é o terceiro elemento da tabela periódica. Depois o berílio, 4 prótons, certo? E assim por diante. Mas esses 2 caras foram os primeiros átomos que surgiram no universo. Logo depois da grande explosão, o Big Bang, a temperatura no universo original era da casa de trilhões de Celsius, lembra? Quando um átomo é aquecido a trilhões de graus Celsius, o elétron fica tão excitado em volta do núcleo atômico que ele acaba se soltando do núcleo. Ou seja, no universo original existiam prótons e elétrons separados, não existiam átomos. Só depois de alguns minutos após a grande explosão, que o universo, quando começou a se expandir, começou a esfriar. E aí então surgiram os primeiros átomos, hidrogênio. Não existia hélio no começo, só existia hidrogênio. Só que as nuvens de hidrogênio começaram a se acumular. E existiam todos os tipos de hidrogênio. Hidrogênio simples, deutério e trítio. Aí aquela história do bolinho mais uma vez ajuda, né? Faz um bolinho, o cara de baixo se arromba todo. Certo? Não consegue nem respirar. Agora tu imagina um planeta de gás. Imagina gás em cima de gás, em cima de gás, a nuvem gasosa que está lá no miolo do planeta gasoso começa a ficar espremida, espremida, espremida. Chega uma hora, cara, que esses hidrogênios estão tão espremidos no interior das nuvens primordiais do universo, que 2 átomos de hidrogênio desses se fundem. Adivinha o que acontece se eu pego 2 deutérios, nêutron, aliás, 2 trítios, né? Imagina que eu pudesse pegar esses 2 caras e espremer com violência, a ponto de a eletrosfera não conseguir afastar um átomo do outro. Ocorre uma fusão nuclear. Adivinha o que acontece quando eu somo 2 hidrogênios? Uma explosão? Quase isso. Não só isso. Próton mais um próton. Vão ficar com quantos prótons? 2. 2 hidrogênios mais 2 nêutrons mais 2 nêutrons. Quantos? 4. Só que no átomo de hélio só cabe... Eu vou ter que expulsar 2 nêutrons aqui, concorda comigo? Os 2 elétrons, ó, elétron mais elétron formou 2 elétrons, né? Só, né? Um aqui mais um aqui, 2 aqui, certo? O que eu estou querendo te dizer é que o segundo elemento mais simples que surgiu na tabela periódica surgiu a partir do primeiro.
Tá, fica à vontade. Hidrogênio com hidrogênio fundiu e gerou o quê? Hélio. Aonde que isso ocorreu? No interior das nuvens de hidrogênio que se formaram logo após a explosão original. Só que, quando eu libero nêutrons depois de uma reação nuclear, isso é liberado na forma de partículas altamente energéticas, radioatividade. É assim que o Sol funciona. O Sol, esse aí que está brilhando aqui, batendo nos amigos ali, ele não tem fogo lá. O leigo acha que está pegando fogo lá, não está pegando fogo. O que está acontecendo lá é uma reação nuclear, uma reação de fusão, onde hidrogênios se fundem formando hélio, que em latim é Sol. Então tu vê o próprio nome do Sol, em latim é hélio, porque ele é rico no elemento hélio. Beleza? Peraí, cara, quando ocorre essa reação, o hélio que resultou tem a mesma massa dos dois hidrogênios que foram fundidos? Não, né? Não, porque foi liberado dois nêutrons. O que eu estou te dizendo é que essa energia absurda que está lambendo os colegas ali vinda do Sol, ela é oriunda da fusão nuclear. E para que o Sol libere essa luz, essa energia toda, ele tem que perder alguma coisa, massa. O que eu estou te dizendo é que a cada segundo o Sol perde mais de 4 milhões de toneladas. O teu Sol, a cada segundo, agora mais 4 milhões de toneladas de hidrogênio foram perdidas. Por exemplo, eu tinha lá 10 milhões de toneladas de hidrogênio que se fundiu, gerando 8 milhões de toneladas de... 7 milhões de toneladas de hélio e 3 milhões de toneladas de nêutrons foram expelidas. Pior, cara, quando eu escutei isso eu fiquei apavorado, vai acabar o Sol daqui a pouco, ferrou. Mas não, ele está inchando apesar de estar perdendo massa. Ele está aumentando de tamanho a cada segundo. Tanto que daqui a 7,6 bilhões de anos ele encostará onde hoje é a Terra. O Sol está se expandindo, vai comer Mercúrio, vai comer Vênus, vai chegar uma hora, e claro que aí a vida na Terra já vai estar extinta, que ele vai atingir onde está a Terra. O Sol está expandindo. Alguém pode me ajudar? Por que apesar de o Sol estar perdendo milhões de toneladas por segundo, ele está se expandindo? Não era para encolher, ele está perdendo massa? Deixa eu te ajudar. Por que mesmo que cai? Gravidade. Gravidade, para entender melhor o leigo, é porque átomo atrai átomo, massa atrai massa. Quando o cara tá ruim das tripas e solta um peido aqui, vai dizer que lá atrás o cara fedeu já daqui a pouco, né? Porra, o cara fala, cagaram no mundo. E foi a menina que estava mal. Foi se espalhando. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que os gases têm a tendência de se espalhar. E o peido é a prova no dia a dia disso. Tudo bem para vocês? Tudo ótimo. Não é verdade? Os gases tendem a se espalhar. Deixa vazar gás na tua casa para tu ver se não vai feder o apartamento todo. O vizinho vai reclamar, tá fedendo a gás aqui, aconteceu alguma coisa? Os gases têm a tendência de se Em que estado está o Sol? Gasoso. Por que o Sol não vaza para o universo como um grande pum? Gravidade. Gravidade, meu amigo respondeu. É a gravidade que mantém a nuvem gasosa, que é o Sol redondinha na nossa frente lá. Mas o Sol está aumentando ou diminuindo de massa? Diminuindo porque está ocorrendo fusão nuclear, né? Se o Sol perde massa, a atração gravitacional diminui e a nuvem gasosa se expande. Olha que coisa óbvia. Olha que coisa relativamente tranquila de aceitar. Botou um pouquinho de pum, atração gravitacional, pensou, tu entende por que o Sol está diminuindo de massa, mas aumentando em volume. E a única esperança para a raça humana sobreviver ao colapso do Sol é vazando para a periferia, cara. Tem que vazar para a periferia, tem que ir para Marte, tem que ir para o próximo e, quiçá, um dia fazer uma nave ninja e migrar para os confins do universo para colonizar outra região. Tu vê, cara, a ciência, para mim, a física é como a salvação da humanidade. Não é estudar por estudar. E isso que eu estou te falando não é ficção científica, é fato científico. Aquela historinha que tu vê no filme de ficção científica, na verdade, são as pessoas que entendem um pouco de ciência preparando a mente da grande população para aceitar a única coisa que se sabe. A raça humana não vai sobreviver frente à natureza. A natureza vai nos matar em algum momento. E a única esperança é o conhecimento científico para a gente fazer como um Star Trek, viajar com naves para outro lugar. Vai ter que acontecer.
Claro que não é a nossa geração. Claro que não são os filhos de vocês. E tu vê como o cara tem que ter um espírito elevado, né, para se entregar numa busca que só vai terminar daqui a milhares e milhares de anos. E isso se a gente não se matar em nome de Deus. Né? Tu sabe, né, que tem gente querendo se matar em nome de Deus. Porque, pô, tu é cristão, então vai pro inferno. Vamos explodir aqueles cristãos pecador, o negócio é Allah. E tem gente que diz que não, Allah é coisa de louco. Vamos botar uma bomba naqueles caras lá que eles gostam de Allah. Não tem essa. E o ser humano está prestes a se explodir em nome de Deus. Tu sabe disso, né? Para ter uma noção da gravidade da energia nuclear, sabe quantas bombas os Estados Unidos já explodiu no mundo a título de teste? Geralmente, quando a gente fala em bomba atômica, vem na minha mente Hiroshima e Nagasaki. Certo? Antes de os Estados Unidos fazer o que fez em Hiroshima e Nagasaki, e depois também ele continuou as experiências dele, ele já explodiu 1048 bombas atômicas no mundo. Numa vez só ele explodiu 78 bombas atômicas de uma vez só, para ver o tamanho do estrago. Para quem não sabe, quando vai fazer um teste nuclear, são bilhões e bilhões e bilhões envolvidos. Tem gente que vai lá fazer a pesquisa, depois vai caminhar até onde a bomba explodiu, para ver os estragos e fazer um relatório. Ah, o tanque de guerra que estava a 1 quilômetro do epicentro da bomba derreteu. Aí tem lá ferro retorcido, que é o tanque de guerra que derreteu devido à temperatura que atingiu a região. São coisas absurdas. E tu vê, essa energia nuclear, ela pode ser fantasticamente usada para, por exemplo, gerar energia elétrica, como acontece na França. 70% da energia francesa é vinda de energia elétrica, é energia nuclear. Certo? No Brasil nós temos Angra dos Reis 1 e 2, a Alemanha também é, né, campeã em energia nuclear, e é uma energia relativamente limpa se bem usada. Toda a vida que deu problema em energia nuclear foi algum cabeça de bagre que não apertou o botão na hora certa. Foi um ser humano que fez uma cagada, não apertou o botão na hora certa e explodiu. Tu vê, não é que a tecnologia é insegura, é que tem um ser humano cabeça de bagre que faz uma cagada. Legal também lembrar, né, cara, que possivelmente vocês na vida adulta de vocês não vão mais poder dirigir. Vai ser proibido o ser humano dirigir, porque o ser humano dirigindo ele mata as pessoas, tem que botar um computador para dirigir o teu carro. Né? O Google está lançando o carro autônomo, a Volvo está lançando o carro autônomo já em Estocolmo agora. Esse ano parece que tem uma frota de 500 carros que são dirigidos por computador, a pessoa não vai mais mexer no carro. E futuramente, se tu quiser dirigir um carro, tens que ir para um autódromo, aí tu te mata sozinho lá dentro, sem matar outras pessoas na rua. Que viagem, né, cara? É por isso que eu sou fã de tecnologia. Aquilo tudo que tu viu em filme de ficção científica é a mais pura realidade. Esta é a grande verdade. Que viagem. Aí eu me encanto, né, cara? Aí eu sou apaixonado, eu acordo todo dia de manhã tentando contaminar as pessoas com essa visão da física e da matemática, uma visão verdadeira, porque a gente vai precisar daqui, eu preciso de uns 10 engenheiros e de uns 5 físicos. É o mínimo que eu preciso, certo? Aí eu preciso de sociólogo, eu preciso de advogados, eu preciso de médicos também, mas eu preciso dos 10 engenheiros entre vocês e uns 5 físicos e matemáticos aí, no mínimo. Ah, aliás, eu esqueci de contar para vocês, tu sabia que os orientais estão formando 500 mil de engenheiros por ano, né? China, Coreia do Sul, Japão, eles formam 500 mil de engenheiros por ano. O Brasil forma 20 mil. Os Estados Unidos forma 60 mil engenheiros por ano. Resumindo, daqui a 10 anos, nós vamos estar completamente na mão, tecnologicamente falando, dos orientais. Tem mais esse detalhe ainda, né? Não só a humanidade, mas o Brasil está deficiente em engenheiros físicos e matemáticos. Só no Brasil está faltando, se eu não me engano, 70 mil professores de física. Eu não sou formado em física. Era para ter um cara formado em física te dando aula, né? Você vê, a minha formação é de engenheiro mecânico, certo? Então tu vê que coisa perigosa tem acontecido do ponto de vista tecnológico no nosso país. Espero que nesses próximos 3 anos eu consiga botar o bichinho da engenharia, da matemática e da física na tua cabeça e tu fazer parceria comigo lá na Federal. Eu fico tão emocionado, cara, quase todo dia quando eu estou na Federal eu cruzo com ex-alunos meus fazendo exatas e eu fico pensando, funcionou, funcionou. Outra, tá? Sempre tu tem que duvidar do que eu falo aqui. Sempre tu tens que duvidar do que eu falo. Nunca acredite assim, o cara foi o professor que falou, tá certo. Eu sou o rei do erro. Tu tem que ir no Google, tu tem que perguntar para outras pessoas, discutir com teu pai, é o que a gente discute aqui, tá? E trazer para a sala de aula os argumentos contra. Tem aquela história, o homem não foi à lua, né? Não tem aquela história? O homem não foi à lua, é tudo farsa. Quando tu acredita numa bobagem dessa, tu tem que ir atrás da bobagem, pesquisar e depois trazer pra gente. Professor, olha, eu fui num site que afirmava que o homem não foi na lua e tá aqui o argumento do cara, olha essa foto aqui, olha isso aqui. E aí eu vou te ajudar a te trazer para o lado da luz e te mostrar que quem não entende como foi a Lua é porque não tem física e matemática suficiente para conceber isso.
Eu não entendo, o cara tem Sky na casa dele, né? Que é uma anteninha que aponta pro céu. E ele não entende que tem um satélite flutuando parado lá, né? Para onde a antena está apontando. O cara que entende isso, ele vai entender com mais facilidade como foi a Lua. Saca? Outra, tu pega uma foto de satélite e tem lá o rover. Tem um Jeep lá na Lua, que a NASA deixou lá. Ele não trouxe de volta o Jeepinho, né? Aí tem lá as marcas do rover na Lua, cara. Eu não consigo entender como é que o leigo pega uma foto de satélite, vê a foto do rover lá com as marcas, com as bandeiras, e acha que é o quê? Computador que fez a foto. Então tem que tomar cuidado, tá, gente? Tem muita história absurda rolando por aí, mas algumas são verdadeiras e alguns leigos que não acreditam nisso acabam tentando convencer as pessoas de que é um delírio, certo? De que o homem não foi à Lua. Uma das vezes o homem chegou a trazer uns 300 quilos de rocha lunar para a Terra, cara. 300 quilos de rocha lunar para ser analisada. Rocha essa que está nos maiores laboratórios do mundo, com as melhores mentes do mundo sendo estudado, o regolito, né, que é aquela poeirinha da Lua. E é uma coisa que nunca se viu em outro lugar. Tu olha aquilo ali, pô, só pode ser da Lua isso aqui, cara. Na Terra não tem nada parecido com isso. Que viagem, né? Apesar de quimicamente a constituição da Lua ser igual à da Terra, né? Não sei se vocês sabem, né? A rocha lunar, tu pega um pedaço de rocha e analisa a constituição, é a mesma rocha que compõe a Terra. Afinal, a Lua, ela surgiu a partir de uma colisão, né, de um mega asteroide com a Terra original, e por isso que o material da Lua é o mesmo material encontrado na Terra. Muito legal. Agora eu falei demais. Agora eu fiquei de saco cheio já da minha fala. Bombas atômicas. Então se o tornado cair na Terra, Vai. pode criar outra lua. Mas se acontecer isso, aí ferrou, cara. Porque nessa ocasião, a pancada foi tão grande que o planeta todo, metade dele ficou derretida para paulado. Né? Foi uma coisa assustadora. E esperamos que demore para acontecer uma catástrofe dessa aí. Estamos nos preparando para menores, né? Para meteoritos menores, para a gente poder ou explodir eles ou se preparar para paulada, porque vai acontecer, né? Foi o que extinguiu os dinossauros e é um dos riscos de acabar com a raça humana. E vem cá, e os outros elementos da tabela periódica? Sabe a tabela periódica, né? E os outros elementos, como é que se formaram? Carbono é um dos componentes do teu corpo, né? Oxigênio, hidrogênio, tu já sabe. Oxigênio, carbono, ferro, molibdênio, meu Deus, frâncio e todos os outros elementos, como é que eles foram se formar? O que a gente sabe hoje é que quem gera átomos, quem forma átomos são as estrelas. Todos os átomos da tabela periódica foram criados no núcleo de estrelas. O que eu estou te dizendo, cara, é que o carbono que está no teu corpo e o oxigênio que está no teu corpo, formando o teu corpo agora, ele surgiu de uma estrela que explodiu, uma supernova. Só que para chegar no ferro, por exemplo, que está na tua hemoglobina, certo? Tem ferro no teu corpo, né? Para constituir uma parte importante do teu corpo, da respiração celular lá, hemoglobina. A molécula que vai, pega o gás carbônico no pulmão, né? Troca por oxigênio, certo? E vice-versa, faz a troca gasosa. Para que o ferro tenha surgido no universo, teve que existir estrelas de quarta geração. Uma estrela de hidrogênio, formando hélio, explodiu. Aí uma estrela de materiais mais pesados, foi formando materiais mais pesados, explodiu. Terceira estrela, aí gerou carbono, gerou oxigênio, mas ferro é um elemento mais pesado e mais difícil de formar. Só estrelas de terceira a quarta geração formam ferro. Conclusão, os átomos que estão no teu corpo agora já fizeram parte de pelo menos 3 estrelas de bilhões e bilhões de anos para que hoje tu esteja vivo aqui. Essa é foda de acreditar, né? Embora apareça nos programinhas de ciência da TV a cabo aí, é uma coisa difícil de digerir, né? O quê? O meu corpo já fez parte de uma estrela, 2, 3 estrelas. Ou seja, os átomos do meu corpo têm a idade do universo, tem 14 bilhões de anos. E passaram pelo menos uns 12 bilhões de anos sendo processados por estrelas para dar um monte de cagada mágica e a vida evoluir na Terra e tu brotar aqui, com consciência de si próprio. Não, eu existo e vou estudar. Que viagem, né, cara? Meu Deus, é por isso que eu sou viciado em física, cara. Pela madrugada, eu não quero mais nada da minha vida, só estudar física. Pelo amor de Deus. Chega. Chega, vamos falar de coisas, porque assim, para eu poder te mostrar um pouquinho melhor tudo isso, eu vou ter que falar de coisas mais básicas, né? Eu vou ter que começar te ensinando uma física de 1600, para a gente poder migrar para a física do ano 2100. Então, ó,
Introdução feita. Tem algum tempo? Tá, 14 minutos. Acabando! E agora sim, agora vai começar a brincadeira mais séria.